estados, Distrito Federal e municípios, somente eles que poderão instituir tributos, né? Só eles têm competência tributária, então eles podem instituir. Nós vimos também que eles podem legislar sobre direito tributário, fiscalizar, cobrar os tributos, né? A Constituição, ela concede, portanto, essa competência tributária às pessoas jurídicas de direito público e interno, os entes federativos, né? Eles que podem criar tributo, aumentar a carga tributária, majorando a alíquota, majorando a base de cálculo, assim como também podem reduzir a tributação, né? E também extinguir determinada tributação, conceder os benefícios fiscais, isenções, remissões, anistia e outros institutos que nós vamos estudar em Direito Tributário 2, certo? Então, a Constituição, ela delimita a competência de cada ente federativo, né? Nós vimos na aula passada, na tabela, preenchemos uma tabela durante a aula sobre a competência em relação aos impostos, né? A competência tributária dos entes federativos em relação aos impostos. Então, nós vimos que os municípios, eles têm a competência para instituir quais impostos? IPTU, ISS, TBI. Os estados, IPVA, ICMS e TCMD. Vimos que, por exclusão, o que resta, né, de impostos é da competência da União. E vimos que o Distrito Federal possui competência cumulativa, né? O Distrito Federal, ele pode instituir todos os tributos, né, de competência dos municípios e dos estados. Ele tem a competência cumulativa. Todos os tributos municipais e estaduais também são da competência do Distrito Federal. E aí nós falamos também sobre essa competência legislativa, né? Tem mais alguns colegas tentando entrar aqui na reunião. Pronto, deu certo. Estou recapitulando, tá? E aí nós vimos sobre a competência legislativa, essa daqui, né? Competência para legislar em direito tributário. Né? São institutos diferentes, a gente não pode confundir competência tributária com a competência para legislar direito tributário, né? Falei para vocês que essa competência para legislar em direito tributário é uma outorga que também concedida pela Constituição, mas não para instituir ou majorar tributos, mas sim para editar as leis que versem sobre os tributos já instituídos e as relações jurídicas deles decorrentes, né? Então, é uma competência que também é concedida aos entes federativos, mas para traçarem regras sobre o exercício do poder de tributar. E aí nós vimos, de acordo com o artigo 24 da Constituição, que os entes federativos, eles possuem competência legislativa para dispor sobre o direito tributário. Vimos que esse artigo 24 da Constituição, ele estabelece a competência concorrente entre a União, os Estados e Distrito Federal para legislar sobre o direito tributário. Vimos que cabe à União a edição de normas gerais e aos Estados e Distrito Federal a suplementação da legislação federal. Vimos que caso não exista uma norma federal, os Estados e o Distrito Federal poderão exercer a competência legislativa plena. E, contudo, se sobrevir uma norma geral da União, haverá suspensão da lei estadual ou distrital na parte que ele for contrária, né? Vimos que, portanto, não se trata de uma revogação da lei federal pela lei estadual, já que não existe uma hierarquia entre lei federal e lei estadual. Vimos que, se sobrevir uma norma geral da União, uma lei federal, legislando sobre um determinado tema de direito tributário, aquela legislação estadual ou distrital que já existia ficará suspensa no que for contrária à lei federal que foi editada. Dei como exemplo, inclusive, a questão do IPVA, né? Nós não temos uma norma geral da União sobre o IPVA.
Então, o que acontece hoje? Cada estado e o Distrito Federal exerce a competência legislativa plena, justamente com base naquele artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal. Se vier uma norma federal tratando do IPVA, ela irá provocar suspensão das leis estaduais e distritais sobre o IPVA no que lhe for contrária. Não se trata, portanto, de uma revogação. E nós vimos também que os municípios, eles não estão nesse artigo 24 da Constituição, mas que isso não quer dizer que eles não possuam competência legislativa para dispor sobre o direito tributário. Eles possuem, sim, competência legislativa para dispor sobre o direito tributário, mas essa competência está prevista no artigo 30 da Constituição, né? Fala lá nos incisos 2 e 3, nós vimos isso. A competência dos municípios é tratada como uma competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber, né? Então, cada ente, fechando essa parte, cada ente federativo vai legislar sobre os tributos constantes em sua competência tributária. Esse poder, competência tributária, que é esse poder concedido pela Constituição Federal para instituir e majorar tributos. E aí nós começamos a falar sobre a primeira das características da competência tributária, não foi isso? Então, eu vou fechar essa parte aqui. Recapitulamos. E agora eu vou falar sobre as características da competência tributária, de acordo com o que nós já iniciamos na aula anterior. Mais alguns colegas entrando aqui na reunião. Vou colocar aqui o nosso quadro e vamos falar sobre características. Vou colocar aqui o nome competência tributária. Características. Beleza? Características da competência tributária. A primeira característica é a da indelegabilidade. Indelegabilidade. Falamos sobre ela, não foi, professora? Sim, falamos. Indelegabilidade. Intransferível. Lembram? Falamos que a competência tributária, ela é indelegável, ela é intransferível. Ela é privativa, né? Em outras palavras. Vamos colocar também esse sinônimo. Privativa. Falamos sobre isso. Logo antes de preenchermos aquela tabela com a competência tributária em relação aos impostos, competência tributária dos entes federativos em relação aos impostos. Pois bem, a Constituição, ela não só prevê a competência tributária, ela também reparte esse poder de instituir, né, os tributos, majorar os tributos, ela faz a repartição desse poder entre as pessoas políticas que compõem a federação. Por quê? Porque é imprescindível proporcionar uma autonomia financeira a todos os entes políticos. Além de uma autonomia administrativa, além de uma autonomia política, é necessário também proporcionar uma autonomia financeira. E isso é possível através dessa repartição do poder entre as pessoas políticas em termos de competência tributária. Por quê? Porque cada uma vai ter ali a sua fonte de receita. Vocês já estudaram lá o princípio do mais colegas entrando? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vou continuando aqui. A base do princípio do federalismo está justamente nessa autonomia entre os entes federativos, né? Por isso que existe a repartição do poder de tributar entre eles. A Constituição, quando a Constituição ela outorga o poder para os entes federativos, ela estabelece exatamente quais são os tributos de competência de cada um. Vamos escrever isso? Quando a Constituição outorga o poder para os entes federativos,
para os entes federativos, quando a Constituição Federal, né, outorga o poder para os entes federativos, ela define exatamente quais são os tributos de competência de cada um. Ela define exatamente quais são os tributos de competência de cada um. Beleza? Justamente em razão do princípio do federalismo, a Constituição determina que essa competência seja indelegável, seja intransferível, tá? Isso, portanto, tem uma base lá no princípio do federalismo que trata da autonomia entre os entes federativos, ok? Autonomia financeira dos entes federativos. Não é cada um no seu quadrado, certo? A Constituição Federal diz quais as espécies tributárias que cada ente pode criar. E eles só podem criar aquelas, certo? Não pode transferir a outro ente federativo a possibilidade de instituir aquele tributo que a Constituição disse que lhe pertence. Ele não pode, o ente federativo, ele não pode transferir a sua competência tributária. E também, consequentemente, não pode invadir a competência tributária de um outro ente federativo. Então, se a Constituição outorgou o poder para a União instituir o IPI, apenas a União pode fazer isso. Somente ela pode instituir o IPI, somente ela pode majorar o IPI, somente ela pode mexer no IPI, somente ela poderia, por exemplo, reduzir uma base de cálculo, uma alíquota, ou extinguir, né? Então, só ela pode exercer a competência tributária em relação ao IPI, porque a Constituição Federal outorgou esse poder a ela, União. Ela não pode transferir esse poder, essa competência tributária, a um outro ente federativo, tá? Essa indelegabilidade abrange essa competência tributária, esse poder de instituir, de majorar o tributo, né? Porque essa competência tributária, uma das características dela, como nós estamos vendo agora, é a indelegabilidade. Agora, a chamada capacidade ativa tributária, que é outra coisa, e isso sim pode ser delegado. Vou colocar aqui outro esquemazinho, outra tabelinha aqui para vocês, ó. Cuidado. Mas o jogo da velha, eu queria o diferente, mas não sei onde é que tem aqui no computador, então vamos. Diferente de capacidade ativa tributária. Eu vou explicar para vocês do que é que se trata. Vou colocar aqui uma tabelazinha sobre isso. Olha aqui, ó. Tá aparecendo para vocês essa tabelinha de competência tributária e capacidade ativa tributária? Competência Sim. tributária, ela é indelegável. A capacidade ativa tributária, ela pode ser delegável. E o que é essa capacidade ativa tributária? Nós já vimos que o que é a competência tributária é você criar, instituir, majorar os tributos. Quando o ente federativo ele exerce a sua competência tributária, além dele poder, obviamente, instituir, majorar o tributo, ele vai fazer o quê também? Ele vai arrecadar, ele vai fiscalizar, ele vai executar as leis em relação àqueles tributos. Mas essa partezinha de arrecadar, fiscalizar e executar, ele pode delegar
é uma função que ele pode delegar, são funções que ele pode delegar. Essas são as chamadas funções administrativas de arrecadar, fiscalizar tributos e executar leis que compreendem a capacidade tributária ativa, elas podem ser, sim, delegadas, certo? Olha só o que eu vou colocar para vocês aqui, ó. As funções administrativas de arrecadar, fiscalizar tributos, executar as leis que compreendem a capacidade ativa tributária pode ser sim delegada. Então, professor, o que é essa capacidade ativa tributária? São as funções administrativas. Não estamos falando aqui das funções de criar, instituir, majorar, reduzir, extinguir o tributo. Não, não é isso. São apenas as funções administrativas. Quais são essas funções administrativas? Arrecadar, né? Arrecadar o valor, receber aquele valor dos tributos, fiscalizar os tributos e executar leis, atos administrativos que estejam relacionados àquele tributo. Ok, Renata? Deu para pegar? Renata pediu para repetir? Deu, Ilmara, obrigada. Deu? Ilmara, aceita por gentileza o Márcio? Márcio, não tem nenhuma solicitação aparecendo aqui para mim. Pede, por favor, para ele solicitar novamente. Por favor, Mayara. Ok, pedi aqui. Mais um colega entrou. Beleza. Então, existe essa diferença, certo? A capacidade, a competência tributária abrange tudo isso. Abrange tudo isso. Criar, instituir, majorar. Consequentemente, também, o ente vai poder arrecadar seu próprio tributo, fiscalizar seu próprio tributo, executar suas leis relacionadas àquele tributo. Agora, essa parte administrativa, ela pode ser transferida, pode ser delegada a um outro ente, a uma outra pessoa, né? Vou falar já sobre isso. Ela pode ser delegada a outra pessoa, para que uma outra pessoa possa arrecadar, fiscalizar, executar essas leis. E isso está no artigo, pessoal, 7º do CTN, que eu vou colocar aqui para vocês, olha. Artigo 7º do CTN. Tá aqui, ó. Vou colocar em itálico. Pronto. A competência tributária é indelegável, salvo, olha só. Então, tem uma partezinha que eu posso delegar, que eu posso transferir. Salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar os tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa, uma pessoa jurídica de direito público a outra, perdão, olha só. Só pode se for de uma pessoa jurídica de direito público, obviamente, quem tem a competência tributária é um ente federativo, então, obviamente, uma pessoa jurídica de direito público, ele só pode transferir essa função administrativa, essas funções administrativas de arrecadar, fiscalizar, de executar leis, atos administrativos, atos ou decisões administrativas ou serviços, essas funções ele só pode transferir a outra pessoa jurídica de direito público. Só pode transferir a outra pessoa jurídica de direito público. Falo mais um pouquinho já sobre esse parágrafo 1º, 2º e 3º. Então, percebam, só quem pode receber essas funções de arrecadar, fiscalizar o tributo é outra pessoa jurídica de direito público. E aí eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês essa parte, tá certo?
É o caso do ITR. O que é o ITR? É o Imposto Territorial Rural. O ITR é de competência da União. A competência tributária do ITR é da União. Eu vou fazer um desenho aqui, tá? Márcio conseguiu entrar, Mayara? Márcio, entrou? Deixa eu procurar ele aqui. Eu tinha pedido para ele tentar Tá novamente. aqui, tá aparecendo ele aqui, Márcio Ferraz. Ah, então deu certo. Obrigada, Yamara. Nada. Então, vou fazer um desenhozinho aqui com base no ITR, ó. Vamos lá, vou exercer a minha linda habilidade de desenhar com o mouse. Olha só. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, ele é da competência competência a competência tributária em relação a ele é da União. União. Ela é quem pode instituir. Constituição outorgou ao ente federativo União, tá? O poder de instituir, né, criar, majorar e, consequentemente, também extinguir e reduzir o ITR. Se é da competência tributária dela, ela vai poder instituir, majorar, extinguir, reduzir. Consequentemente, ela também vai arrecadar, ela vai fiscalizar, ela vai executar leis, serviços, atos administrativos, tudo relacionado ao ITR. Beleza. Só que isso tudo está estabelecido no artigo 153, inciso 6 da Constituição, tá? Artigo 153, inciso 6 da Constituição. Vou botar aqui, ó. 153, inciso 6 da Constituição. Tá aí a fundamentação constitucional da competência tributária em relação ao ITR ser da União. Beleza. No entanto, a União ela pode delegar a função de arrecadar e fiscalizar aos municípios. Olha só, a União, ela pode delegar as funções de arrecadar ui, que letra linda! E fiscalizar quem, professora, que ela pode fazer isso? A quem que a União pode a quem que a União pode delegar essas funções, como eu acabei de dizer, aos municípios. Ela está delegando a sua competência tributária? Não. Só quem pode
continuar. Instituir, majorar, extinguir, reduzir. Ó, é ela, é a união, só ela, né? Então, ó, instituir, majorar, reduzir, extinguir, etc. Só quem pode? Ela, porque a competência tributária, ela é intransferível. Indelegável. O que é delegável? Essas funções de arrecadar, fiscalizar. Então, quer dizer, professora, que a União, ela pode delegar essa função aos municípios? Pode. Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, certo? Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, beleza? Da Constituição. Então, ela pode fazer isso. Só mais uma coisa que vocês devem sempre ter em mente é que essa capacidade ativa tributária só pode ser delegada, como eu mencionei, para uma pessoa jurídica de direito público, certo? Só pode ser delegada, essa capacidade ativa tributária só pode ser delegada a uma pessoa jurídica de direito público. Então, o que é que a União, nesse exemplo aqui, delegou ao município? A União, nesse exemplo que eu dei, ela delegou ao município a capacidade ativa tributária. Essa capacidade ativa tributária, ou seja, essas funções, elas são delegáveis. Ó, a B adora isso aqui, viu? Em primeira fase. Mas não é simples? Deu para vocês entenderem? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim, tranquilo. Beleza. Então, lembrem-se, essa capacidade ativa, ela só pode ser delegada para uma pessoa jurídica de direito público a outra. Beleza? A uma pessoa jurídica de direito público a outra. Então, nós temos, por exemplo, o caso do ITR, né? Celebrado convênio, que agora eu vou voltar aqui para nossas anotações, ó. Cadê a tabela? Cadê? Aqui, ó. Não. Aqui. Exemplo. Convênios que a União pode celebrar com os municípios em relação ao ITR. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. A Constituição autoriza isso, beleza? Outra coisa também que pode acontecer, e aí muita atenção, muita calma nessa hora, para não embananar tudo na cabeça, presta atenção. Existe também a possibilidade de uma coisinha ser delegada a uma pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Existe também essa possibilidade de uma coisinha ser delegada a um ente
privado, ao ente privado. Cuidado. O ente federativo, ele pode delegar a capacidade, a atividade de arrecadar tributos a uma pessoa jurídica de direito privado. Isso está no parágrafo 3º do artigo 7º do CTN. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso não é delegação de competência tributária e nem é delegação de capacidade ativa tributária. Eu vou já dizer o nome disso para vocês. Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. A função é só essa: arrecadar o tributo. Professora, como é que isso é possível? Olha o exemplo de quando o contribuinte vai até o banco, a instituição bancária, que é contratada pela licitação, por licitação pelo município, para arrecadar ali o IPTU. Acontece ou não acontece naquela situação de uma pessoa jurídica de direito privado estar arrecadando o valor do tributo para depois repassar para o fisco? É ou não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Só que, cuidado, né? Cuidado. Nós estamos falando aqui, não é de delegação de competência tributária e não estamos falando de delegação de capacidade ativa tributária, porque capacidade ativa tributária nós já vimos que só pode ser conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra. Então, esse parágrafo 3º tem um nomezinho específico. Não é o caso, portanto, tá? Vou colocar de novo aqui esse artigo 7º aqui abaixo, para ser cuidado também, ó, cuidado. Não constitui delegação de competência, cometimento da pessoa de direito privado, o encargo da função de arrecadar tributos. OBS também não é o caso de delegação de capacidade ativa tributária. Também não é o caso. O nomezinho disso é sujeição ativa auxiliar. Sujeição ativa auxiliar, certo? O nomezinho que é dado é sujeição ativa auxiliar. Ele tem apenas a função, uma mera função, de recolher o tributo. Vou colocar aqui para vocês. Recolher o tributo e repassar ao ente político. Repassar ao ente político. Ó, o nome é sujeição ativa auxiliar. O sujeito ativo auxiliar, ele tem a mera função de recolher e repassar o tributo ao ente político. Só e somente só. Ele não é chamada de sujeição, não é chamada de capacidade ativa auxiliar, porque a capacidade ativa auxiliar só pode ser delegada de uma pessoa de direito público a outra pessoa de direito público. A sujeição ativa auxiliar, ou seja, só a função de arrecadar, ela pode ser delegada a uma pessoa jurídica de direito privado. Acontece, por exemplo, professora, o ICMS lá que é arrecadado lá na conta de luz, é uma sujeição ativa auxiliar. Não estou dizendo que a sujeição ativa auxiliar só possa ser delegável a um ente de direito público, não.
estou dizendo que ela pode, além de ser delegada a um outro ente de direito público, ela pode também ser delegada a uma pessoa jurídica de direito privado, né? Como é o exemplo que eu dei da instituição bancária, onde você quita o seu IPTU. Vou colocar aqui esse exemplo, ó. Exemplo, instituição bancária, onde você quita o seu IPTU. Ela vai pegar aquele valor e vai repassar para o ente federativo. Quer outro exemplo? Outro exemplo de sujeição ativa auxiliar. O empregador, quando ele retém na fonte o seu imposto de renda e repassa para a União. Ele está ali praticando um ato, né, imposto por lei, a obrigação dele, ele está praticando uma sujeição ativa auxiliar. Ele presta um mero auxílio ao fisco. O quê? Ele arrecada e repassa para o fisco. O seu empregador, por exemplo, a Leão Sampaio, minha empregadora, faz isso. Ela está na condição de quê? Se ela recolhe para o fisco, ela retém o valor do meu imposto de renda todos os meses, retido na fonte, e entrega à União, ela está praticando um ato de sujeição ativa auxiliar. Beleza? Então, essa capacidade, essa sujeição, perdão, ativa auxiliar, ou seja, um ente poder arrecadar, recolher o valor do tributo e repassar para o fisco, então ela pode ser delegada a uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, capacidade ativa auxiliar, que são aquelas funções, não só de arrecadar, mas também fiscalizar e executar leis, atos, serviços, etc., em nome do ente que tem a competência tributária, isso só pode ser delegado a uma outra pessoa jurídica de direito público, certo? Professora, me dá outro exemplo, além do ITR. Me dá um outro exemplo além do ITR. Alguns colocam que também é exemplo quando as autarquias, no caso daquelas contribuições de categorias profissionais, contribuições corporativas, quando essas autarquias, elas exercem a função de fiscalizar, arrecadar e executar leis relacionadas àqueles tributos. Estou me referindo, por exemplo, ao CRM da vida, né, o Conselho Regional de Medicina, CRC, Conselho Regional de Contabilidade, são autarquias, então são pessoas jurídicas de direito público, que elas podem também receber essa delegação da capacidade ativa tributária e executar essas funções de cobrar, fiscalizar, arrecadar, beleza? Deu para entender essa diferença entre essas três situações? Sim. Ótimo, ótimo. Outra coisa importante também a gente mencionar aqui é que essa atribuição, todas essas atribuições, inclusive a capacidade ativa tributária, conforme parágrafo 2º do artigo 7º, ela pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Essa pessoa jurídica de direito público pode revogar a qualquer momento, unilateralmente, essa delegação da capacidade ativa tributária, assim como também da sujeição ativa auxiliar. Então, tanto a capacidade ativa tributária pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica que delegou, ou seja, do ente que tem a competência tributária, ele pode a qualquer momento revogar isso que ele delegou, tanto em termos de sujeição ativa auxiliar, quanto em termos de capacidade ativa tributária. Ok, esse parágrafo 2º. Ok, Amara. Beleza. Outra coisa. Dê só um sorrisinho pra eu tirar um print e lhe marcar. Um quê? Dê só um Sorrisinho? sorriso. Ai, que linda! Pronto. Adoro, me sinto tão
tão assim, quando me marcam nos stories. Acolhida. Acolhida, pronto. Eu digo, Você oh é meu muito Deus, lembrou de amada, mim, Yamara. marcou. Aí eu fico morta de feliz. Como é, Júlia? Você é muito amada. Pois vai de Ai. novo, vou tirar uma para marcar a senhora. Peraí. Tá Uma bom. professora linda dessa, meu Deus, é uma deusa. Linda, Pronto. inteligente e amável. Alguém veio dar oi, viu aqui negócio de acolhimento e de não sei o quê. Aí ele abriu a porta e veio. Não foi, neném? Sim, neném. Eu fico dando aula, ele fica me dando apoio moral. Ei, agora não roubo mais o café de Pablo não, viu, minha filha? O café? Sim, deixa o café dele com ele. Tá certo. Farei isso, sim, senhora. Porque senão também ele não existe sem o café dele. Hermínia tá As pedindo. aulas dele agora estão perfeitas, as aulas dele. Ele tá em Tamires, bem blogueirinho. Tamires ele, Tamires, é um negócio de blogueiro que eu nunca vi. Ele é câmera, é não sei o quê, Desenha e volta. pro lousa, como é que chama? Aquela lousa Digital? digital. Ainda nem toquei nela, mas qualquer dia eu me apodero dela. Não, mulher, tu não precisa não, tá bom assim. Eu fazendo assim, vamos lá. Vamos. Então, outra coisa só para mencionar ainda é acerca desse. Foi Luiz que abriu a porta, Juliana, obrigada. Luiz é o gato. O bicho daqui falta falar. Ainda sobre isso, só esse parágrafo primeiro aqui, ainda para mencionar essa partezinha aqui, ó. Parágrafo primeiro. Atribuição compreende, ou seja, delegar as funções de arrecadar, fiscalizar e executar, ou seja, delegar a capacidade ativa tributária. Isso compreende o quê? As garantias e privilégios processuais que competem à pessoa de direito público que a conferir, ou seja, todas as garantias e privilégios que o ente que tem a competência tributária possuir, no momento em que ele delega, olha no caso da União, no momento em que a União delega a capacidade ativa tributária ao município, ela está delegando também, ela está trazendo também para o município o quê? Todas as suas garantias e privilégios processuais que ela, União, possuir em relação àquele tributo. Então, por exemplo, ela está possibilitando ao próprio município ajuizar uma execução fiscal, uma ação fiscal em relação ao ITR. Se eu tenho a capacidade ativa tributária que me foi delegada pela União, eu recebo junto com isso todas as garantias e privilégios processuais da União. Então, isso significa que eu posso, inclusive, ajuizar uma ação fiscal para a cobrança do ITR. Então, se eu tenho esse convênio aqui, certo? Eu, município, eu posso até mesmo ajuizar uma execução fiscal. Olha o que é que diz, inclusive, o CTN sobre isso, sobre sujeito ativo da obrigação tributária. Nós vamos estudar ainda mais à frente com maiores detalhes o que é a relação jurídico-tributária, etc, etc. Mas olha só, o sujeito ativo, aquele pode cobrar o tributo, da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Exigir o cumprimento faz parte da capacidade ativa tributária que foi delegada. Função de arrecadar, fiscalizar, faz parte, portanto, da função da capacidade ativa tributária executar também, certo? Executar também. Então, isso também é delegado ao ente federativo. Pessoal, vou tirar um print dessa tela e vou mandar no grupo da nossa turma no WhatsApp, certo? Porque aí eu vou precisar me desfazer dela agora para dar sequência aqui ao nosso assunto, beleza? Vou mandar o print aqui no grupo do WhatsApp da turma.
Vamos, WhatsApp. Pronto. 317. Aqui, ó. Esse desenho tá lá para vocês. Essa tabelinha, vou colocar lá também agora para vocês. E todas essas anotações que estão aqui eu vou disponibilizar no Unileão Digital, beleza? Todas essas anotações, como sempre, eu disponibilizo lá no Unileão Digital. Bora para a próxima característica, que é a característica da facultatividade. Característica da facultatividade. Facultatividade. O que é que significa isso? Significa, pessoal, que os entes federativos, eles não estão obrigados a instituir todos os tributos cuja competência tributária lhe foi atribuída pela Constituição Federal, beleza? Então, os entes federativos não estão obrigados a instituir todos os tributos cuja competência tributária lhe foi atribuída pela Constituição Federal. Eles não são obrigados. A competência tributária ela é facultativa. O ente vai exercer esse poder de instituir aquele tributo se ele quiser. Certo? Então, vejam, a Constituição, no artigo 45 dela, ela diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir tributos. Ela não diz que deverão instituir tributos. Ela não diz que deverão. A Constituição ela não tem esse poder de impor que eles instituam todos os tributos cuja competência lhe foi outorgada por ela. Certo? A União, Estado e Distrito Federal poderão instituir os seguintes tributos. Olha aqui, artigo 145, estou colocando aqui para vocês. Artigo 145 da Constituição. Poderão. E aí ela traz lá o rol de todos os tributos. Poderão. Não é deverão, né? A doutrina, portanto, entende que a competência tributária ela é facultativa. Um exemplo que demonstra a facultatividade de exercício da competência tributária é o IGF. É o Imposto sobre Grandes Fortunas. Um exemplo que demonstra a facultatividade é o Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF. Está previsto na Constituição. Tá. A Constituição diz que quem pode instituir o IGF? A União, nós já vimos isso na aula anterior. Mas a União nunca exerceu essa competência. Nunca exerceu. Até o momento o IGF não foi criado. E não há problema nenhum quanto a essa falta, assim, não há problema nenhum, entre aspas, né? Poderíamos ter mais receita? Poderia. Se isso é viável ou não diante do interesse em trazer investimentos e outras pessoas, outros investimentos aqui para o Brasil, sem que tenha esse tributo sobre grandes fortunas, aí já são outros 500, né? Tem toda uma questão envolvendo tudo isso. Mas, teoricamente, não tem problema nenhum a União não ter exercido a sua competência tributária em relação ao IGF. Né? Porque a competência tributária ela é facultativa. Agora, tem que perceber, né? É importante a gente falar aqui sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000, que estabelece lá no artigo 11
tá? Artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei Complementar 101/2000. Deixa eu colocar isso aqui para vocês. OBS. Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000, artigo 11º, artigo 11, lá ela chama artigo 11, que somente exerce, ela diz lá, Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz assim, olha, só exerce uma boa gestão fiscal o ente federativo que instituir e cobrar todos os tributos que a Constituição diz que ele pode cobrar. Só exerce uma boa gestão fiscal o ente federativo que instituir e cobrar todos os tributos. Todos os tributos. Ele diz lá, constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Então, aos olhos da responsabilidade na gestão fiscal, isso pode levar a algumas consequências, o fato do ente federativo não exercer a sua competência tributária em relação a todos os tributos, certo? Por isso que, quanto à arrecadação dos tributos que já foram instituídos, quanto à arrecadação, não tem dúvida de que isso é obrigatório. Se o tributo é instituído, deve ser arrecadado. É obrigatório, né? Esse instituto, a obrigatoriedade da arrecadação de um tributo que já foi instituído, isso é incontestável. O que a doutrina coloca que não é obrigatório é você instituir aquele tributo, é você exercer a sua competência tributária, tá? Isso, se fosse obrigatório, se a Lei de Responsabilidade Fiscal colocasse expressamente como obrigatório, provavelmente isso seria considerada uma violação à Constituição Federal. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz, olha, uma boa gestão fiscal é feita pelo ente federativo que, né, institui todos os tributos previstos para a sua competência tributária. Agora, o parágrafo único desse mesmo artigo 11, ele prevê uma sanção para o ente federativo que não instituir todos os impostos da sua competência. Qual é a consequência? Olha aqui, ó, artigo 11, vou colocar aqui para vocês o parágrafo único desse artigo. Qual é a consequência? É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente federativo que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos, tá? E o que é que diz o caput? Deixa eu colocar aqui o caput para vocês. Aqui, ó, o caput. Constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. Ou seja, professora, tem essa sanção, veda a realização de transferência voluntária para aquele ente que não instituir todos os impostos. Ou seja, transferências voluntárias, dar dinheiro, receber dinheiro de um outro ente federativo, certo? E aí, o STF já entendeu que esse parágrafo único não viola a Constituição Federal, certo? Isso já foi objeto de cautelar em ADI, tá? E sob o argumento de que violaria a Constituição Federal, obviamente, mas o STF entendeu que não. Aqui ele só está trazendo uma penalidade por meio de vedação de transferência voluntária aos entes federativos que forem negligentes, né, com a instituição
a previsão, a arrecadação dos seus próprios tributos. E isso não afeta as transferências obrigatórias de impostos, certo? Que nós vamos falar sobre esses repasses obrigatórios, essas transferências obrigatórias de impostos de um ente federativo para o outro. Vamos falar sobre isso ainda. Essas transferências obrigatórias é quando o ente federativo, por exemplo, a União, tem lá na Constituição dizendo que obrigatoriamente tantos por cento da receita dela em relação a um tributo X deve ser repartido, deve ser repassado para um outro ente federativo. Esses são as transferências obrigatórias de impostos. Por quê, professora? Porque a União, ela, como vocês já viram, ela tem a maior receita tributária do que todos os outros entes. Então, a Constituição prevê que tem certas porcentagens que ela tem que repassar, tem que compartilhar com os outros entes federativos. Nós vamos falar já um pouco mais sobre isso. Agora, existem transferências voluntárias, ou seja, que a Constituição não obriga que o ente federativo entregue aquele dinheiro ao outro. São voluntárias. Por isso que o STF disse, olha, esse parágrafo único, ele não é inconstitucional, porque o que está sendo vedado aqui são as transferências, o que está sendo vedado aqui são as transferências voluntárias. As transferências obrigatórias não vão deixar de ser repassadas caso o ente não estiver exercendo a sua competência tributária, não. Beleza? Esse parágrafo único proibiu o repasse apenas das transferências voluntárias. Beleza? As transferências obrigatórias dos impostos, elas só poderão deixar de ser repassadas quando o ente federativo não estiver aplicando o percentual exigido na área da saúde, por exemplo. Então, ele não está aplicando o percentual exigido na área da saúde. Então, aquela transferência obrigatória, ela pode parar de ser repassada, certo? E aí é outra coisa. Aqui na lei de responsabilidade fiscal, ela só proíbe o repasse de transferências voluntárias, certo? Por isso que ela não é inconstitucional, beleza? E aí prevalece o entendimento sobre a facultatividade da competência tributária. Outra característica é a incaducabilidade. Incaducabilidade. Como assim, professora? O ente federativo tem direito de exercer a competência tributária, instituir o tributo a qualquer momento, a qualquer tempo. A qualquer tempo. Olha o que é que diz o artigo 8º do CTN sobre isso. Só colocar aqui, o ente federativo poderá exercer a competência tributária a qualquer tempo, qualquer momento, não caduca. Olha o que é que diz o artigo 8º do CTN. O não exercício da competência tributária não adefere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. O que significa isso? O fato, por exemplo, de a União não ter exercido a sua competência tributária em relação ao IGF, ao Imposto sobre Grandes Fortunas, não faz com que a sua competência tributária seja transferida a um outro ente federativo, por exemplo, a um estado, ao Distrito Federal ou ao município para que ele institua o IGF. Não. É incaducável, ela pode fazer isso a qualquer momento. O fato dela não ter feito isso até agora não transfere a competência tributária que é dela para outra pessoa, né? Até mesmo porque nós já vimos a competência tributária, ela é intransferível. Então, embora não tenha a União, ou, se fosse o caso, um outro ente federativo, né? Embora o ente federativo não tenha exercido a sua competência tributária, não significa que o direito de instituir, de exercer essa competência tributária vai se perder com o tempo. Não. Certo? Não. Beleza? Ela é exercida a qualquer tempo. Então, o fato de a União não ter até hoje instituído o IGF, não tira o direito, e esse direito
desde 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal de 88, o fato dela até hoje não ter exercido não tira dela o direito de instituí-lo a qualquer tempo, apesar de mais de aí 20 anos, né? Outra característica é a inalterabilidade. Inalterabilidade. Estão compreendendo que é, Ana Vitória, todo dia um tiro para acabar com a autoestima da estudante? Tiro de quem, Maria Irmã? Teu, né, Maria Irmã? Ai, Ana Vitória, não sei não, minha gente. Você tem cada pérola. Tá dando para entender, pessoal? Estão acompanhando? Estão comigo? Sim, estou com você, meu amor. Ótimo, ótimo. Inalterabilidade. O que significa isso? A Constituição Federal, ela possui a prerrogativa, né? Só ela, de alterar a competência tributária. Só ela. Só a Constituição Federal. Não é ela quem tem esse poder de outorgar a competência tributária? Então, só ela pode alterar isso. Só uma alteração na Constituição é que poderia alterar essa competência tributária. Então, essa competência tributária, ela não pode ser alterada por lei infraconstitucional. Certo? Então, por exemplo... Que foi aqui a filha do Lucida, é que manhã não está aqui não, sabe? Ela deu uma saída com minha irmã, ainda não voltaram. Oi, Ana Vitória, gata. Obrigada. A gente estava vendo aí, ouvindo meio que uma DR. Tá tudo bem? Hein, Ana Vitória? Tá desculpado, meu bem, tem problema não. Então, olha só, inalterabilidade. Voltando. Só a Constituição possui a prerrogativa de alterar a competência tributária. Então, esse privilégio não pode ser alterado por lei infraconstitucional. Vou anotar isso aqui. Por essa razão, esse privilégio não pode ser alterado por lei infraconstitucional. A Constituição, por exemplo, ela prevê em relação ao IPTU, lá no artigo 156, inciso 1. A Constituição, ela prevê lá em relação ao IPTU, que ele vai incidir sobre a propriedade predial e territorial urbana. Não pode uma lei modificar a competência a ponto de determinar que o IPTU tenha como hipótese de incidência, né, ou fato gerador, como você queira chamar, a mera posse do imóvel urbano. Certo? Isso é uma discussão que nós vamos travar e aprofundar em Direito Tributário 2, quando nós estivermos estudando os impostos de espécie, quando eu falar de IPTU. Por que isso, professora? Porque o artigo 156, inciso 1 da Constituição, prevê que o IPTU irá incidir sobre a propriedade predial e territorial urbana. E aí, o que é que acontece? O CTN, lá no artigo 32, prevê como hipótese de incidência o fato gerador do IPTU a propriedade, a posse e o domínio útil. Por que existe essa divergência entre o que o CTN fala e o que a Constituição fala? Porque o CTN, ele é de 1966. Esse artigo 32, falando sobre essas hipóteses de incidência do IPTU, é de 1966. A Constituição, que diz que a hipótese de incidência do IPTU é apenas a propriedade predial e a propriedade, né, predial e territorial urbana, a Constituição veio em 88 dizendo isso. E aí, o que é que hoje se coloca? Que esse artigo do CTN foi recepcionado em parte ao considerar que será contribuinte do IPTU o possuidor ou quem detenha o domínio útil se houver o chamado animus domini. Certo? O animus domini. Então, por que, professora, que só foi recepcionado em parte? Por quê? Porque a lei não pode alterar a competência tributária. A competência tributária é quem pode instituir
aquele tributo. Quem pode instituir o tributo é quem vai dizer qual será o fato gerador ou hipótese de incidência daquele tributo. Só quem poderia fazer isso é o município, e o CTN está trazendo isso no artigo 32, né? E traz de uma forma não totalmente recepcionada pela Constituição de 1988, né? Por quê? A Constituição determina que apenas o proprietário se enquadra como contribuinte do IPTU. E como a competência tributária não pode ser alterada por meio de lei, né? Só poderia ser alterada por meio, por exemplo, de uma emenda constitucional, né? Tanto é, a competência tributária tanto pode ser alterada por emenda constitucional, por exemplo, que a gente teve uma emenda em 2002 que criou a atual COSIP, ou CIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que é um tributo que não existia. E aí, essa emenda constitucional acrescentou o artigo 149A da Constituição, que fala da COSIP ou CIP, certo? Trouxe um novo tributo, que é da competência dos municípios e Distrito Federal. Então, nós tivemos, eu estou dando para vocês um exemplo de alteração por meio da Constituição. Exemplo, emenda constitucional número 32 de 2002. Perdão, 39, emenda constitucional 39 de 2002, que acrescentou o artigo 149A, que criou a contribuição, a COSIP ou CIP, né? Que criou a COSIP ou CIP, que é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, outorgando a competência tributária aos municípios e Distrito Federal, certo? Então, teve uma nova competência tributária aí em 2002, foi acrescentada, tá? Era um tributo que não existia, era uma contribuição que não existia e que passou a existir. Você pode até ver sobre isso na sua conta de luz. Vamos falar mais sobre ela quando a gente estiver vendo a espécie tributária contribuições. Eu vou falar um pouco mais sobre essa COSIP ou CIP, também chamado de CIP. Irrenunciabilidade. Eita! Leva, Cecília, senão ela não vai deixar eu dar aula, não. Aqui não, leva. Outra característica, irrenunciabilidade. Vou colocar aqui para vocês. Outra característica da competência tributária é a irrenunciabilidade. Cecília, vá lá para fora, por favor. Cecília, vá lá para fora. Pessoal, só um instante, viu? Espera aí. Prontinho. Sorry. Irrenunciabilidade, né? Significa, portanto, que a competência tributária é irrenunciável. Competência tributária é irrenunciável. Então, o legislador, o constituinte, estabeleceu qual a competência tributária de cada ente federativo e ele não pode renunciar. Não pode renunciar. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. O fato da União ainda não ter instituído não confere o direito aos estados de instituir esse imposto
sob o argumento de que o fato dela não ter exercido sua competência tributária é porque ela renunciou ao tributo. Competência tributária é irrenunciável. Beleza? Ok, pessoal? Sobre a classificação da competência, nós estamos vendo dentro de tributos em espécie. Vejam, quando nós falamos sobre, teve lá na videoaula, quando nós falamos sobre o empréstimo compulsório, eu disse que a competência tributária dele era privativa da União. Ou seja, só o ente político União é que pode instituir aquele tributo, né? Contribuições de melhoria. Vocês viram que a competência é comum entre os entes federativos, né? Aquele que trouxer aquela obra pública que traga valorização imobiliária vai ser quem tem a competência para instituir a chamada contribuição de melhoria. Então, aí nós temos uma competência comum a todos os entes federativos. Então, nós vamos vendo quando a competência é comum e quando ela é privativa, quando nós nesse estudo que nós estamos fazendo paralelo sobre os tributos em espécie, beleza? Depois eu vou falar com vocês sobre a competência residual ou remanescente, beleza? Só ela que eu vou dar uma separadazinha desses outros tipos, beleza? Ok, pessoal? Depois também a gente fala sobre essa repartição das receitas tributárias. Por hoje é isto. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Hoje foi muita coisa, né? Muita informação. Mas deu certo, tudo bem, compreendido, tranquilo? Tranquilo, Yamara. Ótimo. Tudo ok. Que bom. Essa aula é maravilhosa. Oh, meu Deus, que bom que vocês gostam de tributário. Amém, 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 amém. Vamos também depois para Gostar é uma palavra forte, né? gostar. Não, é amar. Não vai parecer, professora. nossa, Amor Helena, é tá tudo, não, viu? Que você esqueçam acabou de dizer. O A amor gente aprende a gostar na marra.